Uma ótima noite de quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento, a todos os amados do Pai Celestial, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, continue sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Amém? O celular hoje estava assim meio um tanto quanto preguiçoso. E aí ele parou aqui no versículo 27, porém nós vamos repetir esse versículo 27 do capítulo 19, já vamos terminar o capítulo 19 e também o capítulo 20 de Josué. E depois a gente vai aqui para Atos, capítulo de número 21 e o 22, isso para a gente recuperar a leitura de ontem. Então vamos lá, amados. E voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel. Vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron e Reob a Amon, e Caná até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então, tornava este termo a Oza, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquisibe, e Umá, e Afeca, e Reob, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon em Zaanaim, e Adami, Nequebe, e Jabineel, até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo caminho a Asnote-Tabor, e dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Asser para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E eram as cidades fortes Zidim, e Zer, e Amate, e Recate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e Em-Azor, e Irom, e Migdal-El, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Agora, a herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Bene-Beraque, e Gate-Rimon, e Me-Jarcom, e Racom, com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a possuíram e habitaram nela. E a Lesem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnate-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela.
Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das... Terminando já o capítulo 19. Dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Agora vamos aqui para Josué, capítulo 20, só tem 9 versículos, e depois já vamos lá para Atos, para a gente poder estar recuperando, vamos dizer assim, né, a leitura de ontem, que não conseguimos ler os 4 capítulos, lemos apenas 3. Então hoje estamos lendo 5. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E, fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então, tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E, se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, e o não aborrecia antes, e habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo permanente a congregação, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então, o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então, apartaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naphtali, e Siquém, na montanha de Efraim. E Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E, da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Rubem, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Então, amados, enquanto aqui o capítulo 19 teve 51 versículos, 51, e grandes, é por isso que demorou bastante para a gente estar lendo o capítulo 19 de Josué. Enquanto isso, o capítulo 20, somente 9 versículos. Grandes também, né, que acaba equiparando-se aí uns 15 versículos normais, mas aqui a gente termina então o Josué capítulo 20, não é? E amanhã nós vamos ver aqui quantos versículos que vai ter o capítulo 21. Aí, olha, o Josué 21 já tem 45 versículos. E o 22 tem 34 versículos. Então, amanhã a gente decide se lê 2 em Josué ou se lê 2 em Atos novamente. Porque hoje nós lemos 2 em Josué, né, mas precisou de 2 leituras. Aquela e um pouco dessa. Então, agora vamos ler Atos, né, capítulo 21 e o 22. Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós. E, no dia seguinte, a Rhodes, de onde passamos a Pátara, achando um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. E, indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E, achando discípulos,
ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E, postos de joelhos na praia, oramos. Que lindo, imagina, de joelhos na praia, orando. Vocês já pararam para pensar que coisa linda não deve ter sido? Não é? E, saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio. E eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E, ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E, logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então, Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, e já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os discípulos da Ásia, vendo-o no templo,
alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, contra este lugar e demais disto. Introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto, é isso aí mesmo, achei que tinha lido errado, mas tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvorou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo. E, pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. E, procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tributo e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era o que tinha feito. E, na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 40.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Então agora vai começar aqui o capítulo 22 e Paulo dizendo aqui um discurso, fazendo um discurso para aquele povo. O discurso de Paulo em sua defesa. Tomar uma aguinha aqui, porque o capítulo aqui também é bem grandinho. Porém, hoje, enquanto o celular estiver cooperando, a gente vai seguindo aqui em frente. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E, quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e colocando em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer.
E, como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E, quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E, clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E, ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê que vais fazer, porque este homem é romano. E, vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou-o de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Amados, vocês entenderam como que a palavra ela é perfeita? Tem tanta discórdia. Não, Paulo era judeu. Não, Paulo era romano. Era judeu e romano, tinha dupla cidadania. Por quê? Porque nasceu em Roma. Olha o que ele está dizendo. O tribuno diz assim: eu com grande soma, ele pergunta para o Paulo, e vindo o tribuno disse-lhe: dize-me, és tu romano? Aí o que ele fala? E ele disse: sim. Olha o que ele responde. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. Ou seja, ele era filho de uma judia, não é? Muitos dizem que o pai era grego, isso aí eu não posso dizer com certeza, mas o certo é que ele era judeu, por ser filho de judeus, não é? Porém, tinha nascido em Roma. E outros teólogos já dizem que o pai de Paulo era um soldado romano. Então, fica aí a pergunta no ar, não é? Quem souber mais informação, coloque aí nos comentários para nós. E como diz o pregador, a gente não é obrigado a saber tudo. Mas uma coisa é certa, ele era filho de judeu ou de uma judia, né? E no caso, ou também de uma judia com um soldado romano, não sabemos ao certo, mas ele nasceu lá em Roma. Ele era cidadão romano de nascimento. Então tá bem claro aqui, ó.
Vou até grifar na minha Bíblia, para depois não ter, né, perigo da gente esquecer aqui, tá bom? Então fique na paz do Senhor, o nosso celular agora resolveu cooperar, foi 25 minutos, daqui a pouco já está postado aí para vocês. E até amanhã, quando amanhã, em nome de Jesus, vamos estar lendo mais 4 capítulos. Vamos estar lendo o Salmo 139, esse salmo maravilhoso, que eu sei que o Senhor vai nos dar uma inspiração gloriosa para a gente orar esse salmo. E também lendo vamos ver quantos versículos tem aqui no Atos 23. 35 versículos, porém o 24 já é menor, tem 27. De repente a gente vai ler o Atos 23 e o 24. Então fique na paz do Senhor Jesus, um ótimo final de noite na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.